Minha gente, paz do Senhor Jesus, sou o pastor José de Carvalho. Quis mostrar para vocês aqui esse documentário, em forma de documentário, né? Um pouco do que aconteceu na igreja MVN Guanabara 2 esse final de semana, que me chamou muita atenção e pelo menos duas coisas eu quero falar para vocês. Uma é que a noiva tinha um sonho de fazer um casamento diferente, um pouco exótico, né? Queria fazer parecer que ela estava dentro de uma sala de aula, tanto que ela valoriza os estudos e assim por diante, né? Então, como não foi possível a gente fazer dentro de uma faculdade, devido ao tempo e tal, a gente resolveu, então, assim, fazer de uma certa forma uma forma caracterizada o templo da igreja, parecendo uma escola. E então, dentro do que eu for falando aqui, vocês vão ver alguma coisa que tem alguma coisa com a escola, que é a pedido da noiva. E também, o motivo da gente gravar esse documentário, porque os familiares, principalmente do noivo, né, o Jarbas, que mora no sul do país, e eles também precisam ver o que aconteceu, né? Então eu quis mostrar estas imagens para vocês entenderem o que aconteceu na nossa igreja nesse último sábado, dia 8 de novembro de 2025. Vamos lá, então essa primeira foto aqui, que vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui essa foto, ela é os noivos, né? A Poliana, o Jarbas, esse homem de Deus. Jarbas, ele foi um homem que se converteu a Deus, viveu uma vida muito complicada no passado, de dependência, mas ele se converteu a Deus. Eu acho que é importante mostrar isso, porque é para mostrar que tem tantas pessoas perdendo tempo com drogas, né, e achando que não tem mais saída, mas existe saída sim. E a Poliana, essa menina bonita, né, serva de Deus também, e aí eles resolveram se casar e nós propomos, como povo de Deus, de estar junto com eles, ajudar a realizar o casamento, de uma forma simples, mas de uma forma muito espiritual, muito legal mesmo. E foi muito bom, sabe, o que aconteceu na nossa igreja. Nessa outra foto aqui eu começo já a falar para vocês o porquê que eu coloquei esse nome aí, a magnífica aliança do casamento, ou do matrimônio, Jarbas e Poliana. E aí a gente vê essas alianças bem grandonas aí, exatamente é como se fosse uma metáfora para mim poder falar um pouco do que o Senhor Jesus tem falado para mim a respeito da grandeza do casamento, que vai começar desde a sua instituição lá no Jardim do Éden pelo Criador, né? Então não foi alguma coisa que apareceu por acaso, vamos casar, não. Quando Deus criou a humanidade, já criou com um propósito para viver em família, através do casamento, no seu relacionamento, dentro da formalidade legal da lei. É isso também que eu pretendo mostrar para vocês, porque o primeiro eles foram e se casaram lá no cartório, lá no Antônio do Prado, né, ali em Campinas, nos cartórios mais bonitos que tem aqui em Goiânia. Então foi nesse dia 8 de novembro, que passou de 2025, às 12 horas, né, ao meio-dia, eles se casaram lá, e à noite eles confirmaram esse sim que eles disseram lá, e também suplicaram, né, junto com toda a igreja e todos nós, a bênção do Senhor Jesus para o casamento deles. Então nós acreditamos sim que houve uma bênção do Senhor nesse casamento. Por isso que eu mostrei aí essa foto, a magnífica aliança do casamento. E a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês aqui, bem rapidinho, né? Para não ficar longo esse vídeo, né? Olha, nessa fé verdadeira da aliança do matrimônio, um não vive para agradar o outro, mas os dois vivem para agradar o Senhor Jesus, e assim os dois e toda a família serão verdadeiramente felizes, porque o amor de Deus é derramado em vossos corações. Está escrito isso, né? Então está escrito, não é uma coisa que eu estou trazendo aqui de novidade para a gente. Está escrito isso, minha gente. O problema é que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do jeito de Deus, mas não seguindo a originalidade da escritura, não é mesmo? Em nenhum momento fala que o homem dá conta de fazer uma mulher feliz, ou uma mulher dá conta de fazer o homem feliz. É claro que existem pontos importantes nisso daí, mas em primeiro lugar, se queremos realmente, verdadeiramente ser felizes, precisamos entender o grande significado da aliança do matrimônio,
que eu já vou dizendo aqui para vocês, que Deus tem mostrado de uma forma muito clara para mim, que Deus, quando estabeleceu o casamento, ele já estava usando uma metáfora para mostrar como que será no final dos tempos, quando o Filho dele, né, o Senhor Jesus, vier buscar a sua igreja, assim como acontece num casamento, principalmente lá na região onde Jesus nasceu, onde o Senhor Jesus nasceu, o casamento até hoje lá, ele segue essa figuração que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Olha só, aqui outra foto do Jarbas e da Poliana, né? E esse versículo, me caso com você e te faço participante de tudo que sou e tudo que eu tenho. Acho lindo essa frase. E essa outra frase também, né? Deus nos uniu para sempre, para sermos reflexo de sua graça na terra. Olha só, aqui já começa a falar de algo profundo e espiritual, não é mesmo? Deus nos uniu para sermos reflexo da sua graça. E a graça de Deus é tudo que a gente precisa conhecer o que realmente é a graça de Deus. Essa frase aqui, porque a Poliana, ela gosta de andar pela cidade, de coletivo, acho legal isso. E ela levou dessa vez aí o seu noivo junto com ela, achei legal. Também nós temos essa outra foto aqui, que são o nome dos pais do noivo, né, o seu Sagitário Macedo e a Jurema Barbosa de Oliveira. Nessa outra imagem nós vemos os pais da noiva, o nome, né, o Everaldo José da Silva e Sônia Maria de Jesus. Glória a Deus. A celebração foi feita por mim, pastor José de Carvalho, e a minha esposa, pastora Elaine Dourado. Testemunhas desse casamento na igreja, viu, irmãos? Aqui no templo, foi o Carlos e a irmã Valda, foi o Jaquim e Zilda, foi o Edson e Marcilene, Sebastião Francisco e Dilma, José do Carmo e Rita, Kleber e Lídia, Igor e Thaís, Aliamar e Osano, Márcio e Cristiane, pastor João Mendes e Flávia Assunção. Porta-Bíblia, esse jovem aí, esse adolescente lá do Haiti, né, que eu chamo ele de um Aikondi. Foi lindo, maravilhoso, ele entrando com a Bíblia para poder fazer o casamento. E a porta-aliança, a própria filha da Poliana, que ela já tinha uma filha, né, a Perla Gabriela Jesus Tavares, que foi muito lindo também. Esse documentário aí teve a organização da Cristiane Lima, que fez um cenário maravilhoso, parecendo uma escola mesmo. Vocês vão ver daqui a pouquinho algumas fotos. E o cerimonial foi a Lídia Santiago. Tudo gente da igreja, tudo no 0800, tudo feito por amor, mas é para mostrar que há possibilidade sim de realizar algo grande sem gastar tanto dinheiro, né? O louvor ficou na responsabilidade da Flávia Calisto e a Luciana Silva, que foi lindo. O texto foi esse aí, o texto sagrado que nós usamos foi esse aí, porque 2 é melhor que 1. Se um cair, o outro pode levantar o companheiro. Se um oponente atacar, 2 conseguem resistir juntos com mais força. 2 juntos se aquentam, algo que uma pessoa sozinha não consegue. Tem uma recompensa maior pelo trabalho de ambos. Isso aqui é importante, essa última parte aí da frase, eu vou falar depois sobre ela, que fala lá do tribunal de Cristo, quando a igreja estará de frente com o Senhor no tribunal de Cristo, quando receberá os galardões, e aí com certeza o casamento vai fazer parte disso, porque está dizendo aqui, que tem uma recompensa maior pelo trabalho de ambos, quando dois conseguem ir mais longe do que uma pessoa sozinha. Então, até mesmo para os cristãos, o casamento é importante saber essas coisas. Está em Eclesiastes, a Sagrada Escritura aí, capítulo 4, versículo 9, do versículo 9 até o 12. Isso aqui é para mostrar para vocês que a gente, como cristão, a gente não inova nada. Primeiro foi feita a parte da parte do cartório, né, de acordo com a lei de número 1110, de 23 de maio de 1950, e tendo já cumprido todas as formalidades, comparecem a esse altar para receber a bênção do Senhor. Viu que eu escrevi em letra maior, bênção do Senhor Jesus para o seu casamento. Jarba Macedo e Poliana de Jesus Silva. Então, minha gente, é muito fundamental quando a pessoa entende que, além da grande festa, além da cerimônia, tudo, das pessoas, que tudo é muito lindo, é importante também comparecer a um altar evangélico, cristão, para poder pedir e receber a bênção do Senhor que Ele prometeu. Aonde estiver 2 ou mais, eu estarei presente. Então,
Glória seja o nome dele. Aqui eu falei para vocês, cenário de uma sala de aula, né? Assim que eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Mateus 19:6. Como se tivesse numa sala de aula, pedido da noiva. Essa outra foto também, obrigado por vocês terem vindo no nosso casamento, cenário de escola também. Diferente, né? Como eu falei para vocês. E aqui, como se fosse uma faculdade, acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito, Colossenses 3,14. Exatamente, o casamento, ele, de uma certa forma, ele influencia tanto que na presença de Deus ele está acima de todas as coisas. Acima, sim. Por quê? Porque dois é melhor do que um, né? Então, se eu quero ser uma pessoa importante, eu quero alcançar grandes objetivos aqui na Terra, com certeza, se eu tenho uma companheira do meu lado, ou no caso da mulher, um companheiro, com certeza seremos então mais fortes, certo? Que outra, é como se essa moça estivesse escrevendo aí, o convite dela foi esse daí, viu, gente? Poliana e Jarbas, amor, amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Veja que a gente está mostrando um lado que muitas vezes os grandes ensinadores não mostram, né? Amar não é só olhar um para o outro, mas é os dois olhar juntos na mesma direção. E qual seria essa direção? A direção que é a vontade do Criador, aquele que estabeleceu o matrimônio na face da terra, né? Ele não criou o casamento só para uma satisfação das pessoas aqui na terra, apesar que sim, né? O casamento realiza sonhos, traz grandes alegrias. Através do casamento vêm os filhos, os netos, os bisnetos, enfim, duas famílias que se unem através de um grande amor entre o rapaz e a moça e o rapaz. E esse amor é o próprio amor de Deus, porque tem uma figuração quando essas duas famílias se unem, e o que acontece nessa família, a geração dos filhos, né? Começa do grande amor que uniu, esse já é algo sobrenatural, Deus mostrando que a igreja do Senhor Jesus, ela é atraída pelo grande amor de Deus, que enviou o seu Filho, que é exatamente o Filho que vai voltar para buscar a igreja para viver eternamente. É tudo na forma de um casamento. Então isso é muito importante. Dia 8 de novembro, no templo da MVN Guanabara 2, Goiânia, Goiás. Poliana e Jarbas, outro modelo do convite de casamento. Hoje é um dia muito especial para nós. Quis registrar isso aqui para vocês. E agora já entramos para finalizar naquela parte que eu acho que é importante. Por que eu coloquei essa primeira frase aí, ó? Casamento, aliança inabalável. Primeiro lugar, eu coloquei essa frase para mostrar isso aqui. A sua instituição. Não foi algo que aconteceu por uma mente sábia do ser humano, mas foi o próprio Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que não só criou o universo, mas ele mantém o universo com todo o controle nas suas mãos, e ele criou o casamento já com um propósito aqui na terra e um propósito no céu, na eternidade. Depois vamos falar sobre esse assunto. O outro assunto que também falamos é na fala do Senhor Jesus com Abraão, ou na fala do Senhor Deus com Abraão. Lembra quando Abraão falou, quando Abraão estava falando com Deus, o momento da aliança ali? Então Deus falou para Abraão, diz Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele falou para ele, fazia com ele uma aliança, e falou assim, olha, farei de ti uma grande nação, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então o casamento é algo abençoado por Deus, e traz aí a fala do Senhor com Abraão, mais uma confirmação de que a aliança do casamento, ela é inabalável, ela é magnífica, ela é para sempre. Porque aqui na terra ela se encerra, mas ela é para sempre, porque ela alcança aquilo que verdadeiramente ela nasceu para isso, que ela alcança a aliança do Senhor Jesus e a sua igreja, que é para sempre. Porque aí lá todos os que aceitaram, que creram no Senhor Jesus em todas as épocas, estarão formando a unidade chamada a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, aonde o Senhor então já preparou um lugar para as núpcias, como nós conhecemos, aonde viverão para sempre com o Senhor. Eu acho lindo isso. Em terceiro lugar, por causa do que aconteceu em Caná da Galileia, lembra? Milagre do Senhor, que uns falam que foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. E eu quero mostrar algo mais profundo ainda que aconteceu nesse Caná da Galileia. E na exortação de Hebreus, isso aqui é muito sério, eu levo muito a sério isso aqui, ó.
porque digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque aqueles que se dão à prostituição, Deus os julgará. Veja que aqui mostra que a aliança do casamento é sagrada, é inabalável e é magnífica. Ela é sobrenatural, por isso, porque Deus está nela, e ai daqueles que não levaram a sério isso, sabe? Então deixo aqui. E já chegando no final, as orientações, os deveres do marido e da mulher, que está em Efésios 5, e por último, as recompensas no tribunal de Cristo. Veja que o casamento nos alça ao tribunal de Cristo para aqueles que aceitam o Senhor, né? Para aqueles que aceitam o Senhor, não passará pelo juízo final, mas passará pelo tribunal de Cristo. Que maravilha, né? Mas infelizmente aqueles que não aceitarem o Senhor, e ainda é tempo, né? Todo dia existem pessoas nas feiras, no rádio, na televisão, em todo lugar, falando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode salvar. E nós nunca vamos deixar de falar essa verdade, porque nós somos testemunha disso, nós convertemos ao Senhor, a gente não nasceu cristão, a gente converteu a Deus e a gente passou pela experiência do novo nascimento, que acontece todo dia na nossa vida, e a gente pode falar isso com tranquilidade, que só o Senhor Jesus pode salvar as vidas, as pessoas. Não existe nenhuma religião na face da terra que possa salvar as pessoas, viu? O que pode salvar, por isso que a gente não chama de religião, a gente chama de a igreja, a noiva do Senhor, porque ela é portadora, ela recebeu o Espírito Santo para que possa então manifestar o amor de Deus aqui na face da terra da maneira correta. E cópias, como as religiões querem fazer, são só cópias mesmo, né? São só cópias. Pois é, como falei para vocês, tudo começou lá no Jardim do Éden, essa foto mostra eles ali no início, né? Nunca podemos desobedecer à voz do Senhor. Imagina, minha gente, Deus tinha acabado de falar para o Adão e para a Eva, né? Que eles estavam ali no jardim, tinha toda a liberdade, tinha toda a alimentação, todas as árvores, com a exceção de uma árvore, falou, olha, aquela árvore, vocês não comem o fruto dela, certo? Seria simplesmente isso, aceitar que existe um Criador e um Senhor que domina todas as coisas. Mas infelizmente, não vou entrar em detalhe aqui por causa do tempo, mas infelizmente existe a voz contrária, né? É a voz do adversário, a voz do inimigo de Deus e daqueles que são de Deus, que conseguiu convencer eles de desobedecer aquilo que Deus tinha falado. Imagina, meus irmãos, num casamento, o marido não pode deixar a mulher ficar andando sozinha em lugares perigosos, onde tem serpente, né? Certo, não é verdade isso? Pois é, e aí começou por aí, o vacilo do Adão foi esse, né? Certamente deixou ela andar sozinha, porque a serpente abordou, foi ela e não foi o Adão. E o segundo ponto que eu acho fundamental aí também é que a palavra de Deus fala que o marido deve amar a esposa e a esposa deve ser submissa a ele. Então, nesse sentido, se ela tivesse sido submissa a ele e perguntado para ele, olha, eu escutei uma voz aí dizendo que é para a gente comer essa fruta, né? Mas o Senhor tinha falado para a gente não comer, como é que é? Então essa submissão seria exatamente eles cumprir esse momento difícil da vida juntos, e com certeza dois é melhor do que um, lembra que nós lemos lá? Então o que ele ia dizer? Com certeza ele ia dizer, não, Deus falou para a gente não comer, essa aí é aquela, que a gente não pode comer, então vamos, dispensa isso, joga para lá, tá vendo? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, não é mesmo? Nós sabemos da história e não foi isso que aconteceu, e por isso o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado existe toda essa situação de mazela, de doença, de miséria que nós vivemos. Daí o Senhor enviou o seu Filho, né, para ser o príncipe que vai vir buscar a sua igreja, que é todo o povo que converter a ele. Então Deus enviou o seu Filho para resgatar. Se o primeiro casamento foi destruído por Satanás, então agora está sendo construído a maravilha de todos os casamentos, que é o Senhor Jesus e a sua igreja. E o casamento das pessoas aqui na terra, daí o motivo dele ser tão importante, ter que passar pelo cartório, pelo juiz, esse casamento ele aponta para essa união sagrada, essa união sobrenatural, essa união eterna de Cristo e a sua igreja. Gênesis, a grande lição é uma só carne, união indissolúvel e a intimidade completa, espiritual, emocional e física. O
casamento no propósito do Senhor Jesus. Aqui essa imagem mostra o momento que Deus fala com Abraão. Abraão, depois Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra que eu falei? Porque o casamento é uma aliança magnífica, porque o Senhor Deus abençoa todas as famílias através da união do casamento. Em ti serão benditas todas as famílias. Eu não disse todas as pessoas, eu disse todas as famílias da terra. Outra coisa importante, ó, aqui já estamos naquela parte lá do Caná da Galileia. Isso aqui tem lições importantes que quero mostrar para vocês, ó. Aqui, está vendo? Eles estão derramando aqui aquela água que foi transformada em vinho, todos nós conhecemos, mas algo que a gente ainda não estava conhecendo direito, a grandeza do simbolismo da aliança. Então, por que o Senhor Jesus foi naquele casamento? Só porque foi convidado? Só porque tinha vinho? Só porque ele ia fazer um milagre? Não, mais do que isso. Porque, como um judeu que ele era, ele já sabia que os casamentos judeus, eles figuram a união de Cristo e a sua igreja. E quem é Cristo? Ele mesmo. Então, ele estava indo num casamento, do qual futuramente, um dia que não aconteceu ainda, ia acontecer literalmente, certo? Então, tudo o que aconteceu naquele casamento, nós vamos mostrar para vocês, de uma certa forma, já apontava para a união de Cristo e a sua igreja. Olha só. Em Caná da Galileia, a grande lição da aliança do casamento é o porquê ele se fez presente nesse evento. Por que ele se fez? Vou tentar mostrar rapidinho aqui, ó. 7 dias de festa envolvendo toda a comunidade, o noivado, compromisso sério. Durante esse período, o noivo preparava a futura casa e a noiva preparava o enxoval. Um dote era pago pelo noivo ao pai da noiva para a segurança total. A união era estabelecida em uma aliança, ou seja, e quando inicia a festa, o noivo, acompanhado de amigos, busca a noiva para a sua casa, geralmente à noite, e isso envolvia lâmpadas acesas. Olha quantas lições bíblicas nós aprendemos aqui. Noivado, compromisso sério, o que o Senhor Jesus fez para a sua igreja foi sério. Durante esse período, o noivo preparava a futura casa, não foi isso que ele disse? Vou preparar-vos lugar, certo? E depois que a noiva preparava aqui na terra, é a igreja, no sentido de unidade. Gente, aqui nós não estamos falando de religiões, estamos falando de povo que crê em Deus, de geração eleita, que tem o sinal do sangue, que recebe o Espírito Santo do Senhor. Isso é formidável, isso é maravilhoso. Então o casamento judaico já mostrava o dote pago, é exatamente o que o Senhor Jesus pagou com a sua vida. O seu sangue que ele derramou, que ele pagou para resgatar a noiva, né? Ele foi pago a quem? Ao pai da noiva. O Senhor Jesus pagou o preço da nossa salvação eterna para o Pai Celestial, para aquele que instituiu e criou todas as coisas. E quando inicia a festa, acompanhado de amigos, busca a noiva para a sua casa. Lembra que eu falei? Que geralmente à noite, exatamente um horário que é pego de surpresa, né? Por isso que é feito, né? Vigiai e orai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. É o noivo que vem buscar. E isso envolvia lâmpadas acesas, que significa que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, que representa a luz que alumia esse mundo. Muito profundo isso. Isso fala muito forte. O véu, que a gente já sabe o seu significado, né? Ao se encontrar, o noivo cobria o rosto da noiva com um véu, o ato simbólico de aceitação. A festa seguia para a casa do noivo, onde os noivos se assentavam em lugares de destaque. Esse lugar de destaque, tem certeza que é o tribunal de Cristo, onde vai se distribuir os galardões, né? E a festa, que podia durar uma semana de anos, para entrar para a eternidade. A história bíblica das bodas de Caná ilustra a importância do casamento, apontando para Cristo e a sua igreja. Ficou claro, minha gente? Então vamos para frente. A pureza da noiva representava o amor e a fidelidade, firmado também na aliança entre as famílias. Glória seja o nome do Senhor. Que já estamos agora em Hebreus. Dignidade da aliança do casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, Hebreus 13:4. Aqui nós já estamos em Efésios, as orientações de Deus para o casamento. Veja só, porque essa moça olhando para aquele que é o seu noivo, e ele com a mão aí no seu rosto, olha,
marido, ame a sua esposa. Gente, isso aqui é profundo demais. Esposa, seja-lhe submissa. Então, se o marido ama a mulher com esse amor ágape, o amor de Deus, então mostrando que o primeiro Adão, não amou, deixando ela sozinha. Marido que ama a esposa nunca deixa ela sozinha enfrentando as dificuldades da vida. E em resposta, ele recebe, sabe o quê? A submissão dela. Esposa, seja-lhe submissa. Então não é ser submissa a um homem, mas um esposo que lhe oferece segurança, amor, porque entende a grandeza que é o casamento na terra, apontando para Cristo. Nesse caso, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa também. Não sei o que digo, é a própria Escritura que diz, está em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 25. Já estamos encerrando, segura firme. No tribunal de Cristo, aqui representa o tribunal de Cristo. Aqui a aliança cumpre o seu verdadeiro sentido, aliança eterna com o Senhor Jesus, e o casamento cumpriu a sua missão de apontar para a vida eterna e para a igreja e o seu Senhor. No tribunal de Cristo, os galardões, as coroas, a coroa da vitória, a coroa da alegria, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória, tudo que foi feito para Deus por meio do corpo. Desculpa, minha gente. Todas as coroas lançadas aos pés de Cristo, reconhecendo que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Deus abençoe, que a bênção do Senhor Jesus esteja sempre em cada família, aqui representada especialmente nesta família que se forma hoje, Jarbas e Poliana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.